Beleza, então está gravando. Agora, formalmente, boa noite a todos. A gente vai retomar a nossa disciplina de lógica de programação. Antes da pausa, né, para o recesso de férias, a gente trabalhou com a programação sequencial e chegamos a trabalhar com estrutura condicional, né, onde a gente colocava dentro da nossa estrutura, do nosso algoritmo, elementos que permitiam que fossem tomadas decisões para que o programa pudesse realizar algumas ações em um determinado cenário e realizar outras ações em um outro cenário. Tá? Essa característica dos programas, né, de tomada de decisão é algo que faz com que os programas realmente sejam bastante úteis. Tá? E um outro aspecto também bastante importante que torna o software bastante útil é esse que a gente vai começar a trabalhar hoje, que é a repetição. É a capacidade, né, do programa repetir ações quando necessário. Então, eu vou retomar aqui, para a gente mostrar por exemplos, né? Vou retomar aquele exemplo do LED que piscava. Então, esse meu código aqui já está alterado. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma cópia desse código para eu poder depois não ter que refazer o serviço. Pronto. Já fiz a cópia aqui. Então, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vou tirar essa estrutura aqui. Espera aí. Nem tudo eu vou jogar fora. Aliás, é mais fácil fazer isso aqui de novo. Então, olha só, a ideia é fazer o LED piscar, né? Então, ele vai começar com nível alto, vou aguardar lá um tempo, 10 segundos é muito, né? Vou colocar aqui um segundo. Depois, eu vou fazer com que esse LED desligue, aguardo mais um tempo de um segundo, e aí nós temos aquele código que a gente tinha visto no início da disciplina, né? O LED fica piscando aí a cada um intervalo de um segundo. Então, ele acende, fica um segundo aceso, desliga, fica um segundo apagado, e aí, como o próprio sistema do Arduino faz o processo de repetição automático, né? Ele volta a acender, depois apagar, depois acender, depois apagar. Tá? Agora, suponha que eu quisesse modificar esse código de modo que esse programa, né, ele faz o seguinte: ele acende, tá? Aliás, ele pisca durante um determinado tempo e depois ele fica apagado. Né? Ele apaga e fica apagado por um determinado período de tempo maior. Tá? Então, a ideia eu vou mostrar para vocês aqui, e aí a gente vai programar isso aqui. Então, olha só, isso que eu quero fazer. Ele vai piscar 5 vezes, e aí depois ele vai apagar, e vai ficar apagado por 10 segundos. Depois de 10 segundos, ele volta a piscar por 5 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, e fica apagado por 10 segundos. Tá? Então, esse programa, ele vai fazer com que o meu LED mude o comportamento. Então, essa estratégia de piscar 5 vezes e depois ficar apagado por um intervalo de tempo maior, eu poderia, né, se não houvesse estrutura de repetição, eu poderia fazer isso aqui. Ó, né, eu copio esse bloco, que no caso 2 vezes, né, e colocaria, por exemplo, um tempo de espera maior aqui no final, por exemplo, 10 segundos. Então, ele vai piscar 2 vezes e vai ficar apagado aí por 10 segundos. Ah, mas não é 2 vezes, são 5 vezes. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e duplico isso aqui novamente. Duplico isso aqui.
mas esse 10 aqui eu tenho que tirar. Espera aí. Então, duplico isso aqui. Aliás, aqui vai ficar o 10. Vai ficar com 1 segundo. E o 10 ficou lá no final. Né? Aí eu tenho aqui, ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. 4 vezes. Eu preciso de mais uma vez. Vamos duplicar isso aqui. Acende, apaga. Deixa eu ver se está certo. Acende e apaga uma vez. Acende e apaga 2 vezes. Acende e apaga 3 vezes. Acende e apaga 4 vezes. Acende e apaga 5 vezes. Né? Então, isso daqui ó, é uma possibilidade para fazer o que eu tinha demonstrado. 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele vai ficar apagado por 10 segundos. Fica apagado por 10 segundos. Quando chegar aqui em 20, ele vai voltar a piscar. Ó, tá? Bom, então, aqui ele está piscando um pouco mais devagar do que eu quero, mas é o seguinte, que eu quero que vocês entendam o seguinte. Observem que essa pequena mudança que eu coloquei no meu sistema exigiu que eu repetisse o processo de acender e apagar 5 vezes antes que ele ficasse desligado por um tempo maior, ficasse desligado por 10 segundos. Né? Então, vocês viram o pequeno trabalho que eu tive aqui. Eu tive que pegar a estrutura que já estava pronta, e aí eu copiei, né, eu dupliquei a estrutura algumas vezes, de maneira que eu tivesse esse tanto de código aqui. Né? Imagina que eu tivesse que fazer isso aqui 100 vezes. Né? Ficaria uma coisa assim de pouca praticidade. Eu teria que copiar isso daqui diversas vezes, ficaria uma sequência muito grande, né, de blocos, e mesmo se eu fosse analisar o código, né, em texto, ficaria uma sequência de texto grande e repetitiva, né, repetitiva. Então, a ideia da estrutura de repetição é exatamente observar a ocorrência de blocos de comandos repetidos e colocar isso dentro de uma estrutura na qual eu possa dizer para o programa a quantidade de vezes que eu quero que isso se repita. Tá? Então, para não ter que ficar apagando um por um, vou jogar isso aqui fora. Deixa eu tirar esses comentários aqui também. Pronto. E eu vou fazer de novo aqui. Ó. Vou pegar, então, vou pedir o LED incorporado aqui, ficar com nível alto, aguardar. Eu vou colocar um tempo menor, vou colocar aqui meio segundo. Eu vou duplicar isso aqui. Vou pedir para ficar baixo. Bom, isso aqui é o básico, né? Ele vai ficar piscando constantemente. Olha lá, um pouco mais rápido, mas ele vai piscar constantemente, sem parar. Tá? Eu quero que esse comportamento de piscar, ele seja repetido por 5 vezes, e depois o LED vai ficar apagado por um tempo maior. Então, ao invés de duplicar isso daqui diversas vezes, eu posso utilizar essa estrutura aqui, ó, a estrutura de repetição, tá? E eu coloco esse bloco que eu quero que vai ser repetido dentro. Né? Então, isso daqui é o que faz o LED piscar. Ele acende e apaga. Então, eu quero fazer o LED piscar várias vezes. Então, essa estrutura toda tem que ficar dentro desse bloco de repetição. E eu digo quantas vezes eu quero que isso aconteça. Por exemplo, 10 vezes. Eu quero que isso aconteça 10 vezes. Tá? Aliás, 5 vezes. Estava 10, eu troquei para 5. Depois que isso daqui aconteceu, depois que o LED ficou acendendo e apagando rapidamente por 5 vezes, aí sim eu pedi para ele poder aguardar por 10 segundos. Né? E aí eu tenho, então, esse efeito. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele vai ficar apagado até que aqui o meu contador passe 10 segundos. Né? Então, ele parou no 5, está no 15, ele voltaria a piscar. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, e ele para de novo. Tá? Então, observe que eu tenho aqui o meu LED com o mesmo comportamento que eu tinha demonstrado anteriormente, só que com uma quantidade de blocos bem menor. A ideia da estrutura de repetição é fazer com que aquilo que deva ser repetido no meu código seja colocado dentro de uma estrutura que faça com que o programa como um todo fique menor, fique enxuto, realizando as mesmas operações que eu faria se eu tivesse duplicado isso aqui diversas vezes. Tá? Então, o conceito de repetição, basicamente é isso aqui. A gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso aqui,
tá? Vamos ver algumas estruturas um pouco mais trabalhadas, mas basicamente, essencialmente, é isso daqui, tá? Se a gente for analisar o código textual, cadê? Tem que parar a simulação. Vocês vão perceber também que ele ficou bem menor do que estava, né? Bem menor do que estava. Essa estrutura que tinha sido repetida diversas vezes, agora ficou reduzida, né, em 4 linhas dentro de uma estrutura, que é a estrutura de repetição. Tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não? Tudo certo. Tudo certo, Thomas? Certinho. Não. Bom, eu peguei o exemplo de um LED aqui, né, porque é o que a gente vem utilizando como referência aí desde essa disciplina, mas vamos ver uma outra possibilidade aqui. Tá? Então, eu vou fechar essa estrutura e vou pegar aqui esse segundo... cadê o segundo exemplo? Está aqui. Segundo exemplo aqui. Que eu trouxe para vocês. Observe que nesse segundo exemplo, nós não temos, né, não há nenhum LED. Nenhum LED, né? Tá só o Arduino aqui, né? Porque qual que é a ideia? A ideia é mostrar para vocês que o Arduino, como eu já disse lá no início da disciplina, ele representa o nosso computador, né? É o nosso computador aqui de prática, né? E como computador, ele pode fazer operações que não necessariamente vão dar comandos para LED acender ou para leitura de um sensor de distância ou qualquer outro recurso aqui visual, tá? Então, nós tínhamos aprendido anteriormente o uso do monitor serial. Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito para o primeiro exercício. Vou fazer uma cópia aqui desse segundo exemplo e eu vou apagar o que eu já fiz para mostrar para vocês o efeito do comando de repetição. Então, estamos aqui. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Jogar isso aqui no lixo. E eu não vou colocar o Arduino para poder mexer com nenhum componente externo. Eu quero simplesmente fazer com que ele escreva na tela para mim alguma coisa. Tá? Então, a gente viu que, para fazer isso, eu vou usar esse comando aqui, ó, imprimir no monitor serial. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer com que o meu código, né, imprima o valor de uma variável. Eu quero que ele mostre na tela o valor de uma variável. Essa variável poderia representar uma situação, um projeto prático, né? A voltagem que está chegando, né? O nível de tensão que está chegando em alguns dos pinos aqui, ou qualquer outra medida, né, que a gente queira fazer. Mas para poder facilitar aqui o nosso raciocínio, vamos pegar uma variável qualquer. Vou criar uma variável aqui. Na verdade, já tem uma variável criada, criar uma variável i. Tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou definir essa variável i como 0, aliás, como 1, definir como 1, e vou escrever na tela o valor dessa variável. Então, vou colocar assim, olha, o valor de i, da variável i, tá? Vai ser, vou tirar uma linha aqui, vou criar um outro comando para imprimir no serial, e vou colocar aqui, ó, o valor da variável. Então, o que vai acontecer? Ele vai colocar o valor 1 na variável i, uma variável que eu tinha criado já, ele vai escrever no monitor serial, que é aqui embaixo, essa frase, o valor de i, do jeito que eu escrevi aqui. Eu pedi para ele não mudar de linha, quer dizer, ele vai escrever e vai continuar na mesma linha, de forma que a próxima coisa que eu mandar escrever, ele vai escrever na frente da frase anterior. E qual é a próxima coisa que eu quero que ele escreva? Eu quero que ele escreva a variável i, não a letra i. Eu quero que ele escreva o conteúdo da variável i. Que como eu mostrei aqui em cima, eu defini esse conteúdo, eu coloquei na variável i o valor 1. Então, se eu executar isso daqui, ele vai escrever na tela essa frase aqui, ó, o valor de i, 2 pontos, vai aparecer escrito aqui, e na frente vai aparecer o valor que eu atribuí para a variável i, no caso aqui o valor 1. Tá?
Como o Arduino já faz a repetição por natureza, né, ele já executa o bloco que eu coloquei infinitamente, vai aparecer a mesma frase com o mesmo valor também infinitamente. Olha só. Olha lá. O valor de I é igual a 1, tá vendo? E vai ficar infinitamente. Aí eu quero quebrar essa característica aqui do Arduino. Eu quero que ele execute isso daqui, ó, uma vez só. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o comando condicional que a gente viu antes do período de férias. Vou colocar aqui, ó. Então, esses 3 comandos vão ficar dentro do comando condicional. E a minha condição vai ser o seguinte. Eu vou pegar uma outra variável, chamada primeira vez, tá? E vou dizer o seguinte, se for a primeira vez que eu estiver executando o programa, ele vai executar isso daqui, tá? Se não for a primeira vez, ele não vai executar isso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a variável primeira vez e vou dizer que o valor dela começa com 1, né? Aliás, não, peraí. Vou fazer diferente. Eu vou pegar isso aqui. Toda variável que eu crio no ambiente do Arduino, ela começa com valor 0. 0. Então, se essa variável, primeira vez, estiver com valor 0, significa que eu executei o meu programa agora, primeira vez que eu executei, tá? E aí, então, eu vou entrar nesse bloco de comandos aqui. Ao entrar no bloco de comando, ele vai escrever na tela que o valor da variável i é igual a 1, conforme tinha aparecido anteriormente, e aí eu estou mudando aqui o valor da variável primeira vez para 1, de maneira que na hora que o Arduino for executar isso aqui de novo, o conteúdo da variável primeira vez não é mais 0, e sim 1. E aí ele não executa esse bloco. Olha só. Ele vai executar uma vez só. Ó. O programa, né, ele está em loop, o programa do Arduino, ele fica sempre em loop. Tá? Ele está executando isso daqui infinitamente. Porém, ele não escreve mais na tela várias vezes. Por quê? Porque eu coloquei uma estrutura condicional, que é o que nós vimos antes das férias, tá? E nessa estrutura condicional, eu estou dizendo o seguinte, quando eu for executar isso aqui pela primeira vez, essa variável que eu criei, ela vai ter o valor 0. Né? E, portanto, essa condição aqui vai ser verdadeira. Sendo verdadeira, executa-se o que está dentro do bloco. Ou seja, ele vai definir uma outra variável, a variável i, o valor 1, ele vai imprimir no monitor serial essa expressão, o valor de i, seguido do conteúdo que está dentro da variável i, que eu coloquei aqui igual a 1. Tá? E depois, ele muda o valor da variável primeira vez para 1. Por quê? Porque na hora que o Arduino for testar essa condição novamente, o valor da variável primeira vez foi alterado e não é mais igual a 0. E se não é igual a 0, ele não executa o que está aqui dentro. Então, o programa está em execução, ele está rodando, tá? Porém, ele não executa esse bloco de comandos mais, porque eu pedi para só executar uma vez. Tá? Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer com que este programa exiba aqui na tela o valor da variável i, mas eu quero que a variável i vá mudando. Vá mudando. Então, ela vai começar com 1, depois ela passa para 2, depois para 3, depois para 4, até chegar em 10. Tá? E aí, quando chegar em 10, eu quero que finalize. Ele vai escrever isso aqui 10 vezes, mudando o valor da variável i. Uma alternativa que a gente poderia utilizar, conforme eu tinha mostrado no exemplo anterior, seria pegar esse bloco aqui de impressão e repetir isso 10 vezes. Tá? Olha só, eu poderia pegar isso aqui, ó, cá, e eu vou colocar isso aqui e vou jogar isso aqui no lixo. Tá? E aí eu poderia fazer isso aqui, ó. Aliás, era para ter colocado aqui o definir. Aqui também. Poderia fazer isso aqui, ó. Eu defino a variável i com valor 1, escrevo a frase, o valor de i, peço para o programa escrever essa frase, e, em seguida, eu peço para escrever o conteúdo da variável i, que nesse momento é 1. Depois eu mudo o valor da variável i para 2, peço para escrever novamente a expressão, o valor de i, e peço para escrever o conteúdo da variável i, que agora é 2. Tá? Se eu executar isso aqui, ele vai fazer
Ele vai mostrar duas linhas agora para mim, ó. A primeira linha, o valor da variável I, da variável I é 1. A segunda linha, o valor da variável I é 2. Tá? Se eu quiser fazer isso aqui para os valores 3, 4, 5, 6, usando essa lógica aqui, bastaria copiar esses 3 blocos aqui, ó, definir I, imprimir no monitor serial o texto, e imprimir no monitor serial o conteúdo de I, fazer isso 10 vezes. Tá? Mas imagina o tamanho que vai ficar esse programa, que faz uma coisa muito boba, muito simples. Né? Então, eu posso fazer de uma forma mais, entre aspas, inteligente? Sim, eu posso. E eu vou fazer. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar isso aqui fora. Vou pegar a minha estrutura de repetição. A minha estrutura de repetição. Tá? E aí, olha só. Se eu pegar aquela estrutura anterior, contar, repetir N vezes, olha o que vai acontecer. Olha só. Se eu fizer apenas isso aqui, né, o efeito desejado, o efeito que eu quero não vai ser alcançado. Né? Olha só o que vai acontecer. Ele vai escrever isso daqui na tela 10 vezes, mas olha só o efeito. Ele vai escrever 10 vezes o mesmo valor. 10 vezes o mesmo valor. Né? Por quê? Porque eu defini o valor de I com o valor 1, e simplesmente pedir para escrever esse valor de I 10 vezes. Tá? Eu vou pegar isso aqui e colocar do lado de fora, que não precisa estar lá dentro. Tá? Eu mandei escrever 10 vezes o valor de I, e o valor de I é 1. Eu quero fazer isso aqui, mas eu quero que, cada vez que eu execute esse bloco interno, o valor do I, o valor da variável I, mude. Tá? Ele seja alterado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse bloco daqui, e vou colocar antes da repetição. Então, eu vou começar a minha variável I com valor 1. Se eu executar isso aqui, o efeito é o mesmo. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Fazer de novo. Ó, o efeito é o mesmo. Eu tirei esse comando de dentro do bloco de repetição, quer dizer que esse comando não vai ser repetido, mas ele nem precisa ser repetido, porque eu estou simplesmente pedindo para escrever o mesmo valor da variável I 10 vezes. Tá? O que eu quero é o seguinte, ele vai entrar com o valor de igual a 1, ele vai executar esses 2 comandos de impressão no monitor serial a primeira vez com o valor de igual a 1, e depois que eu fizer isso, eu quero trocar, eu quero mudar o valor de I, eu quero passar para 2. Então, após a impressão dessa frase e o valor inicial da variável I, eu preciso definir o valor da variável I novamente, né? Para o próximo valor. Né? O próximo valor seria 2. Mas se eu fizer dessa forma aqui, eu vou mudar uma vez para 2, e toda vez que ele entrar no bloco de repetição, ele vai mudar para 2 de novo. E aí eu vou ter uma mudança da primeira para a segunda linha, e depois o valor 2 vai ser escrito nas demais linhas. Olha só. Escrevi o valor 1, mudei para 2, e depois ficou com 2. Né? Eu preciso fazer com que o meu programa, cada vez que ele entre aqui, ele mude o valor do I em uma unidade. Tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar uma função matemática, ao invés de mudar para 2, eu vou dizer o seguinte, matemática não. É isso mesmo, matemática. Eu vou dizer o seguinte, eu quero pegar o valor que a variável I tem, eu quero somar, né? Aqui, ó. Eu quero somar uma unidade, então vamos lá. A minha variável I começa com valor 1. Eu defini a variável I com valor 1. Eu entrei nesse bloco de repetição. Né? Esse comando vai dizer que essa estrutura que está aqui dentro vai ser repetida 10 vezes. A primeira vez que eu entrei, ele vai escrever na tela, aqui no monitor serial, essa frase, uma vez, e o conteúdo da variável I, o valor que a variável I possui. Na primeira vez que ele entrar aqui, a variável I vai estar com o valor 1. Então, aparece o valor 1. Depois, eu estou pedindo para ele definir a variável I com outro valor. Qual valor? Não é um valor explícito como eu fiz aqui. Né? Eu estou dizendo para eles fazer o seguinte, olha, pega o conteúdo que está atualmente na variável I, ou seja, o valor 1, acrescente uma unidade, então 1 mais 1 dá 2, e o resultado dessa operação matemática, você guarda
no mesmo lugar onde você tinha armazenado anteriormente, ou seja, na variável i. Então, a primeira vez que entrar aqui, ele vai escrever essa frase na tela e vai trocar o valor da variável i para 2, como tinha acontecido anteriormente. Tá? Só que na segunda vez que ele entrar aqui, ele vai, então, escrever essa frase, isso aqui, ele vai escrever o valor atual da variável i, que é 2, tá? E quando ele chega nesse bloco aqui, nesse terceiro bloco de comando interno, ele não vai fazer uma atribuição explícita de 2, como aconteceu anteriormente. Ele vai pegar o valor atual da variável i, que é 2, e vai acrescentar uma unidade. 2 mais 1, 3. O resultado dessa operação aritmética, né, o valor 3, vai ser guardado na variável i. De modo que, quando eu voltar aqui, na terceira vez, ele vai escrever essa frase e vai escrever o valor da variável i, que agora seria 3, e não mais 2. Tá? Olha o efeito disso aqui. Olha só. Olha lá. Agora ficou do jeito que eu queria. Ele escreveu que o valor da variável i é 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Ou seja, ele escreveu 10 valores diferentes aqui no monitor serial. Ele escreveu 10 valores diferentes, tá? Sem que eu tivesse que fazer um programa grande. Olha só a quantidade de blocos de comando que eu tenho aqui. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comandos aqui. 7 comandos. Né? E o meu programa, o meu algoritmo, com 7 comandos, ele escreveu 10 linhas aqui no monitor serial. Tá? E aqui tem uma grande vantagem. Se eu tivesse seguido aquela linha de raciocínio, de pegar esses comandos e ir duplicando, para poder alcançar esse efeito aqui, eu teria, então, né, 10 vezes esse par de comandos aqui. Os comandos que imprimem no monitor serial. Cada vez que ele fosse imprimir no monitor serial, eu trocaria o valor dessa variável aqui explicitamente, colocando 1, 2, 3 até 10. E se eu quisesse fazer isso 1000 vezes? Se eu quisesse fazer isso 1000 vezes, eu teria que copiar esse par de comandos 1000 vezes. E aí seria um trabalho muito grande para a gente poder fazer, com grandes possibilidades de erro. Eu posso errar na hora de fazer as adaptações, gerando um programa, vamos dizer assim, monstruoso, gigantesco, né? Simplesmente para escrever na tela algumas linhas de texto. Tá? Se eu quiser fazer a alteração desse meu código para escrever não 10 valores, mas 1000 valores, basta fazer isso aqui. Ó. Pedir para ele escrever 1000 vezes. Tá? E aí o que vai acontecer? Olha só. Eu vou apagar aqui, vou mandar executar. Olha lá. Ele vai escrever os 1000 valores. Sem grande esforço. Quer dizer, eu tinha um programa com algumas linhas de comando, né, que fazia a repetição, né, a exibição de valores, né, de 10 valores diferentes, e aí simplesmente mudando um parâmetro, né, que é o número de vezes que eu quero que o programa repita a ação, ele agora está aqui executando aí, exibindo na tela, né, agora, nesse momento, mais de 600 valores. Né, e ele vai chegar em 1000 e vai parar. Vai parar por quê? Porque eu coloquei aqui no meu código uma verificação para poder garantir que isso daqui vai ser executado uma vez só. Né? Essa estrutura de comando aqui dentro vai ser executada uma vez só. Tá lá, vai ter o valor 1000. Tá? Se eu tirar esse comando se eu tirar isso aqui de dentro, tá? O que vai acontecer? Isso aqui vai acontecer, só que depois que ele exibir os 1000 valores, como o Arduino ele sempre repete as ações, ele vai definir a variável i com valor 1 de novo e vai começar tudo novamente. Né? Olha só, vou colocar aqui, ó, repetir 10 valores de novo e vou jogar isso aqui no lixo. Ó. Para vocês verem o que vai acontecer. Opa. Ó. Ele vai escrever de 1 a 10, e depois de 1 a 10 de novo, de 1 a 10 de novo, e assim por diante. Tá? Olha só. Ó. Tá rápido, né? Mas só para vocês perceberem. Dá para vocês perceberem, né? Que ele vai escrevendo de 1 até 10, e aí depois ele volta e escreve de 1 até 10 de novo. Se eu mudar aqui para 20, é fácil de enxergar.
Deixa eu limpar aqui a tela. Iniciar. Vai até 20, depois volta. Tá? Se eu parar aqui a simulação, dá para a gente poder voltar. Vocês vão perceber, ó. Ele começou aqui, ó, de 1 até 20, e aí depois, e aí depois ele voltou no 1 de novo, né? Por quê? Porque, por natureza, né, o Arduino, qualquer comando, qualquer código que eu coloque, o Arduino repete infinitamente. Então, se esse código escreve 20 valores diferentes na tela, da maneira natural que o Arduino trabalha, ele vai escrever esses 20 valores, depois ele volta, escreve os 20 valores de novo, escreve os 20 valores de novo, e assim, infinitamente, né? Então, por isso que eu peguei aquela estrutura condicional e coloquei tudo dentro da estrutura, né? Fazendo uma verificação se é a primeira vez que eu executo esse programa ou não. Como é que eu fiz isso? Usando uma variável. A variável, qualquer variável que eu crio no meu código, ele automaticamente coloca 0 nela. Então, eu estou verificando, ó, essa variável é igual a 0? Se for igual a 0, quer dizer que é a primeira vez que eu estou executando. Né? E aí, como eu mudei a variável depois para valor 1, toda vez que ele voltar aqui e fazer essa verificação, o valor não vai ser mais igual a 0, então ele não executa o que está lá dentro. Tá? Bom, segundo exemplo de estrutura de repetição finalizado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vocês estão me escutando, gente? Só para saber se estou sendo ouvido. Sim. Beleza, Thomas. Bom, isso daqui que eu fiz mostrando o texto, tá? Eu poderia usar de uma mesma lógica, por exemplo, se eu tivesse um sistema que tivesse, por exemplo, que controlar uma quantidade grande de LED, tá? Sei lá, se eu tivesse 10 LEDs sendo controlados pelo meu sistema, lembrando que quando eu peço para acender os LEDs, eu tenho que usar, né, aquela estrutura, né? Definir o pino, aí eu troco. O pino, eu digo qual pino que eu quero, né? Então, pino 0 vai acender o LED que está aqui, pino 1 é o que está aqui, pino 2 é o que está aqui. Observe que isso são números. Então, eu poderia usar esse comando dentro de uma estrutura de repetição, colocando, ao invés de colocar o valor explícito do pino, eu poderia colocar uma variável, como eu fiz aqui, uma variável que começa com o valor representando um dos pinos aqui, e aí eu coloco para poder definir aquela variável que representa um pino com valor alto. Né? E aí, com uma única estrutura como essa, eu conseguiria acender, por exemplo, 10 LEDs. Tá? Isso é possível, porém, aqui na estrutura de programação de blocos do Tinkercad, eu não consigo substituir isso daqui por uma variável. Tá? Na estrutura de blocos, eu não consigo. Na estrutura de programação de texto, aí sim eu consigo fazer. Tá? Então, por exemplo, quando eu quero fazer com que um determinado LED, né, fique aceso, basta eu informar o número do pino no qual ele está conectado. Lá no código, esse bloco de comando, ele é traduzido para isso aqui, ó, né? Digital write, aí o primeiro valor é o número do pino, e o segundo valor é a palavra que representa, né, se eu quero que esse pino fique energizado ou não. Né? No caso aqui do LED, se ele vai acender ou não. Então, high significa alto, quer dizer que ele vai acender o LED que está no pino 0, e low, se eu trocar aqui, ó, vai mudar para low, significa baixo, vai apagar. Tá? Então, aqui eu não consigo trocar para variável, mas aqui no código eu conseguiria. Então, se eu quisesse fazer com que, sei lá, 10 LEDs fossem acesos, sem precisar ficar repetindo esse comando aqui 10 vezes, bastaria eu colocar essa estrutura, esse comando que está marcado aqui, dentro do loop, dentro do bloco de repetição, e ao invés de colocar o valor 0, eu colocaria uma variável, né, como eu fiz aqui. Ó. Aqui eu estou pedindo para imprimir a variável i. Tá? Mas qual que é o valor da variável i? Depende, ele começa com 1
e ele vai mudando, ele vai variando conforme eu vou executando o programa. Então, da mesma forma, eu poderia colocar uma variável i aqui e pedir para ele poder simplesmente repetir esse comando com a variável i, mudando de valor, né, n vezes. Né? Cada vez que ele executasse esse comando, ele iria pedir para que um pino diferente fosse trocado para high, para alto, e, consequentemente, o LED que estivesse conectado ali seria aceso. Tá? Então, para vocês perceberem aí que mesmo eu acho que eu estava mostrando o lugar errado para vocês, né? Vocês estavam vendo eu mostrar o código aqui? Estavam, né? Sim. Uhum. Tá, é porque eu estou com duas telas de Tinkercad abertas, fiquei na dúvida agora. Beleza, então estava certo. Então, só para poder mostrar que essa ideia que eu apresentei de repetição, ela pode ser usada, ela pode ser adaptada para fazer alguma coisa visual, alguma coisa real, tá? Só que eu tenho aqui algumas limitações quando eu faço programação baseada em bloco. Então, como eu estava dizendo, definir aqui vários pinos sequencialmente, o Tinkercad deveria me dar condições de pegar uma variável e colocar aqui, ó. E aí eu trocaria o valor da variável, mas ele não me deixa fazer isso. Então, eu não consigo fazer esse tipo de programação aqui em blocos, tá? Eu consigo fazer via linha de comando, tá? Bom, maravilha. Deixa eu pegar agora aqui, deixa eu jogar isso aqui no lixo para não ficar bagunçado o meu código. Fechar isso aqui. Um outro exemplo de comando de repetição. Estrutura de repetição. Terceiro exemplo. Esse daqui. Bom, vocês devem se lembrar que nós fizemos um semáforo em algumas aulas atrás, no início do curso também. Espera um pouquinho. Duplicando aqui também. E o comportamento típico de um semáforo acende o LED verde, acende a luz verde, depois de algum tempo acende o amarelo, depois de algum tempo acende o vermelho. Deixa eu mostrar aqui o comportamento normal. Esse daqui eu acho que eu nem tinha mexido ainda. Então, vamos lá. Olha só. Ele acende o verde. Isso a gente tinha feito já em aulas passadas. Depois ele vai para o amarelo, depois ele vai para o vermelho e volta. Acende o verde. Esses tempos aqui em que o LED fica aceso, a gente pode controlar. Eu já mostrei isso para vocês em outras aulas. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero fazer um semáforo um pouquinho diferente. Eu quero fazer com que ele saia do verde para o amarelo, normal, mas ele vai ficar um tempo no amarelo, esse tempo é menor, mas antes dele passar para o vermelho, eu quero que o LED amarelo pisque rapidamente, sei lá, 4 vezes, 5 vezes, né? Eu posso definir a quantidade de vezes, para chamar a atenção do motorista. Ó, o amarelo está aceso, quando ele começa a piscar rapidamente, significa que ele já vai mudar para o vermelho. Está na iminência de mudar para o vermelho. Tá? Então, eu posso usar, para esse caso aqui, a mesma lógica que eu usei no primeiro exemplo da aula de hoje. Eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu tenho aqui a minha estrutura de comando, que eu já tinha usado lá atrás, quando a gente trabalhou aqui com comando com variáveis. Tá? Então, é basicamente o seguinte: eu defino o tempo do LED amarelo, o tempo que vai ficar aceso, e os outros LEDs, as outras lâmpadas, verde e vermelha, vão ser calculadas em função do tempo que eu defini aqui para o LED amarelo. Então, o LED verde ele fica aceso 2 vezes, um tempo 2 vezes maior, e o LED vermelho fica aceso um tempo 3 vezes maior. Mas não é isso que eu quero chamar atenção. Nós já fizemos isso. Eu quero o seguinte, olha, o meu programa começa acendendo o LED verde, depois ele apaga o verde e acende o amarelo. E, na sequência, ele apaga o amarelo e acende o vermelho. Né? Então, o amarelo está aqui no pino 10 e o vermelho está no pino 12. Então, ele apaga o LED que está no pino 10, que é o amarelo, e acende o vermelho. Então, antes dele fazer isso aqui,
né, que aquele já está mudando para o vermelho, eu quero que ele pisque, né, o LED amarelo pisque algumas vezes, 5 vezes, por exemplo, antes de mudar para o vermelho. Então, eu estou aqui abrindo meu programa e vou colocar aqui uma variável de repetição, como eu tinha feito agora há pouco. E aqui dentro, eu vou fazer aquela mesma estratégia que eu mostrei no início da aula. Eu vou pedir para repetir 5 vezes o quê? O pisca-pisca do LED amarelo. Então, eu vou pegar aqui o comando para definição do pino. Que fique dentro. Qual pino? O pino do LED amarelo, o pino 10. Tá? Vou pedir para ele está aceso aqui, vou pedir para ele poder ficar apagado. Né? Ele estava aceso, vou pedir para ele apagar. Agora eu vou colocar aqui um tempo, vou colocar um tempo em milissegundos, tá? Para poder ficar mais rápido. De 200 milissegundos, tá? E vou repetir, que eu vou duplicar isso aqui, para poder fazer ele acender por 200 milissegundos. Eu vou fazer isso aqui 5 vezes, aí depois, finalmente, ele apaga o LED amarelo e acende o vermelho. Tá? Então, observe, usei uma estrutura de repetição para evitar que isso daqui tivesse que ser copiado, né? 5 vezes, que é o bloco de comandos que faz o LED amarelo piscar. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. O nosso semáforo. Ele vai acender o verde, vai ficar 2 segundos aceso, ele acende amarelo. Aliás, 4 segundos, ele acende amarelo, fica 2, aí começa a piscar. E aí ele muda para o vermelho. Fica aceso o vermelho durante o tempo. Passa para o verde, né? Depois é o amarelo. Depois de 2 segundos, ele vai piscar, porque está já na hora de mudar para o vermelho. Pronto. Né? Então, usei um bloco de repetição para poder fazer com que esse LED aqui pisque uma quantidade de vezes. Ah, eu quero piscar mais vezes. Né? 5 vezes é muito, é pouco. Né? Tudo bem, é só vir aqui e trocar 10 vezes. Né? Então, eu não preciso me preocupar em copiar esse trecho do meu código aqui mais N vezes. Basta mudar a quantidade de vezes que eu quero que isso seja repetido. Tá? Então, de novo, ó, ele agora vai piscar 10 vezes. Acendeu o verde. Acendeu o amarelo. E aí ele mudou. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Ah, maravilha. Bom, e o último exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Ó. Deu quarto. Aqui. Deixa eu marcar ele também. Quarto. Bom, esse daqui também não tem nenhum aspecto visual, né? Estou usando aqui o Arduino só para poder fazer a programação. Eu vou fazer uma programação que vai escrever no monitor serial, né? Para a gente exercitar aqui o comando de repetição, tá? O que eu quero, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar primeiro, depois eu explico o código, tá? O que eu quero que aconteça aqui, ó? Ele vai escrever alguns números aleatórios, e vai ficar escrevendo esses números aleatórios, tá? Vai ficar fazendo isso infinitamente, tá? E só vai parar quando eu digitar aqui uma letra qualquer, tá? Então, olha só, deixa eu botar para executar. Ó, escreveu o 8, depois o 10, e assim ele vai ficar infinitamente. Enquanto eu não digitar nada aqui, ele vai escrevendo números aleatórios. Aqui, no caso, eu fixei essa aleatoriedade entre 1 e 10, tá? Então, vai ficar escrevendo sempre números entre 1 e 10. Eu posso mudar isso também, tá? Então, tá lá. Enquanto eu não fizer nada, ele vai escrevendo números aleatórios, tá? E aí, se eu digitar alguma coisa, qualquer coisa, tá? Letra A, por exemplo, der um Enter, ele vai, então, finalizar a execução do programa. E acabou. Ele não vai ficar mais escrevendo valores na tela. Lembrando, o Arduino está em execução? Sim, ele está em execução. Tá? E aqui eu fiz aquela mesma estratégia, né, de verificar se o programa já executou, se é a primeira vez que ele executou. Né? Então, se essa variável executou foi igual a 0, aqui só mudei o nome da variável.
Se for igual a 0, quer dizer que é a primeira vez que eu estou executando esse código. Tá? E aí ele vai repetir, vai executar isso aqui para mim. Ao final, eu troco aqui a variável executou para 1, de maneira que mesmo que o Arduino fique executando isso aqui infinitamente, ele não vai repetir esse bloco de comandos que eu coloquei, porque essa condição aqui ela é falsa. Tá? Uma coisa interessante, se eu tiver com o meu sistema rodando, quiser reiniciar a aplicação, quero fazer de novo, sem ter que ficar parando a simulação e repetindo. O Arduino real, ele tem esse botão vermelho, que é o botão de reset, né? Que eu vou reiniciar o sistema. E aqui no Tinkercad funciona. Se eu apertar aqui, eu vou reiniciar o programa, ou seja, ele vai finalizar o programa que está em execução e vai começar tudo de novo, tudo do zero. Então, a variável que estava com valor 1, a variável executou, ela volta para o valor 0, tá? E aí isso aqui vai repetir novamente, olha só. Ó. E os valores sendo digitados. Se eu apertar aqui um F, ele vai parar mais rápido, porque eu digitei a tecla aqui antes, mais cedo, né? Que eu tinha feito anteriormente. Tá? Bom, claro que existem várias possibilidades de eu fazer isso, mas qual foi a lógica que eu usei aqui? Eu usei uma lógica um pouco diferente do que eu venho fazendo até agora com vocês. Tá? Vamos nos concentrar aqui, ó, primeiramente. Então, como é que eu gero o valor aleatório? Aqui, ó. É só usar essa opção matemática aqui, ó, seleção aleatória. Então, usando essa opção aqui, eu estou dizendo para o Arduino gerar aleatoriamente um número, né? O padrão é entre 1 e 10, mas eu posso mudar isso aqui. Então, ele gera o valor, mas ele gera, mas não guarda em lugar nenhum. Então, eu preciso criar uma variável, eu criei a variável aqui já, a variável valor. Estou dizendo que esse número aleatório que o Arduino vai gerar entre 1 e 10, eu quero que ele guarde nessa variável aqui, que eu chamei de valor. Tá? Na sequência, eu estou pedindo para ele imprimir no monitor serial, para ele imprimir aqui embaixo, o conteúdo dessa variável. Ou seja, qualquer que seja o valor gerado aleatoriamente pelo Arduino, eu quero que ele imprima na tela. Simplesmente isso. Sem pular linha, né? Então, ele vai escrever o valor e o que ele for escrever em sequência, ele vai escrever na frente. Eu quero que ele coloque aqui um tracinho, um hífen, só para poder separar um valor do outro, né? Então, aqui eu coloquei um espaço em branco, o hífen, e outro espaço em branco, só para os valores não ficarem colados. Eu vou pedir para guardar 2 segundos, para não ficar muito rápido, tá? Para a gente poder enxergar os valores sendo colocados um a um. E aí eu vou verificar se lá no meu monitor serial, se tem algum caractere que foi digitado aqui. Ó. Se eu não digitar nenhum caractere, então a quantidade de caracteres disponíveis vai ser igual a 0, porque eu não digitei nada. Então ele verifica, olha, o número de caracteres digitado aqui no monitor serial é maior que 0? Se for maior que 0, então eu vou ler, né? Eu vou ler aqui o que foi digitado e vou guardar nessa variável resposta. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu faço com isso. Se eu não digitar nada, vai ficar com a quantidade de caracteres aqui é 0, e aí essa condição aqui vai ser falsa, porque o número de caracteres no monitor serial é igual a 0. E 0 não é maior que 0. Então, seria falso, e eu não iria fazer essa leitura. Tá? E, consequentemente, não iria guardar nenhum valor na variável resp. Bom, como é que foi feita essa repetição? Essa repetição agora, ao invés de eu dizer que eu quero repetir 10 vezes, 5 vezes, né? Observe novamente, eu estou aqui fazendo uma repetição que não tem um número fixo de vezes. Não vai executar 10 vezes apenas, ou 5 vezes, ou 1000 vezes. Vai executar a quantidade de vezes que for necessário. Né? No caso aqui, a ordem de parada é o usuário digitar alguma coisa aqui. Digitou alguma coisa, parou. Tá? Então, não tem um número fixo de vezes para poder repetir a ação. Então, como é que eu faço isso? Eu uso o mesmo comando repetir, mas com uma pequena variação. Eu vou usar o comando repetir com a possibilidade de dizer enquanto algo estiver acontecendo, o bloco de comandos que eu colocar aqui dentro vai ser repetido.
Tá? Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu criei uma variável chamada resp, resposta. Como eu disse, toda variável no Arduino, ela começa com valor zero. Né? No caso, variável inteira, variável tipo inteiro. Então, eu sei que a primeira vez que eu entrar aqui, a variável resp vai estar com valor zero. Então, isso aqui vai ser executado pelo menos uma vez. Tá? Então, estou dizendo o seguinte, olha, eu quero repetir esse bloco de comandos, né, que tem aqui esse comando definir, esses dois comandos aqui, imprimir, esse comando guardar e esse comando condicional sim. Eu quero repetir esses comandos enquanto a variável de resposta, né, tiver o valor zero. Tiver o valor zero. Tá? Então, ela começa com zero. Ela começa com zero. Então, essa condição vai ser verdadeira assim que iniciar o programa. Isso aqui vai ser feito, ou seja, vai ser selecionado um valor aleatório. Esse valor aleatório vai ser guardado na variável valor. Essa variável valor vai ter o seu conteúdo exibido no monitor serial. Eu vou colocar um tracinho para poder separar um valor do outro. Vou esperar 2 segundos e aí eu vou verificar se o usuário digitou alguma coisa no monitor serial. Se ele não tiver digitado nada, então a quantidade de caracteres no monitor serial vai ser igual a zero. Zero não é maior que zero, isso é falso. Então, eu não irei fazer a leitura do serial. Consequentemente, eu não vou definir a variável resp com nenhum outro valor. Se eu não faço isso, a variável resp continua com o valor original, que é zero. E aí, na hora que eu chego aqui, no final do bloco de repetição, eu volto e testo novamente a condição. A variável resp, né, continua com o valor zero. Como eu não li nada do monitor serial, sim, continua com o valor zero. Então, eu repito isso aqui. Repito isso aqui. Né? Defino, peço para criar um valor aleatório. Esse valor aleatório vai ser guardado nessa outra variável. Mando exibir o valor dessa variável na tela, seguido um tracinho. Espero 2 segundos. Leio o monitor serial para verificar se tem alguma coisa agora. Não tem? Isso vai ficar numa execução, né, infinita. Aqui dentro. Tá? Esse bloco aqui vai ficar infinito. Na hora que eu digitar alguma coisa, qualquer coisa, tá? O que vai acontecer? Eu vou pedir, eu vou fazer essa comparação aqui, e aí a quantidade de caracteres, seja qual for, vai ser diferente de zero. Vai ser maior que zero. Se eu digitar uma letra, então eu tenho um caractere, um é maior que zero. Se eu digitar 5 letras, eu tenho 5 caracteres, 5 é maior que zero. Tá? Então, na hora que eu digitar qualquer coisa, esse valor aqui vai ser maior que zero, e, consequentemente, essa condição vai ser verdadeira. Sendo verdadeira, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que foi digitado, seja o que for. Né? Na hora que eu faço a leitura, se vocês se lembrarem também daquela aula que nós falamos sobre leitura do monitor serial, ele pega o que eu digitei e lê o código ASCII do caractere. Tá? Lê o código ASCII. Qualquer que seja o valor, isso vai ser armazenado na variável resp. Então, na hora que eu voltar lá para o início do bloco de repetição e verificar se a variável resp é igual a zero, agora vai ser falso, porque eu li alguma coisa. E sendo falso, eu finalizo aqui o comando de repetição. Então, percebam, é uma outra forma de eu pedir para o meu programa repetir um conjunto de ações uma determinada quantidade de vezes. Agora, não é uma quantidade fixa de vezes que eu vou pedir para ele executar. Agora, eu vou pedir para ele executar baseado em alguma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, eu executo isso aqui. Quando ela for falsa, finalizo o bloco de repetição. E aí eu vou passar para o que vem depois do bloco de repetição. Então, no caso, eu vou definir a outra variável que eu usei aqui em cima com valor 1 e vou escrever uma mensagem final no meu monitor serial dizendo que o programa foi encerrado. Ok? Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a esse daqui? Vocês em silêncio assim, eu fico preocupado. Não sei se tranquilo, professor. Vendo tudo ou está muito difícil. A Maria Gabriela falou que está tranquilo. Maravilha. Beleza, então. Bom, para a gente poder, para vocês poderem visualizar aqui o valor da variável mudando, deixa eu fazer uma coisa aqui. Cadê? Eu vou fazer o seguinte.
Eu vou colocar no modo de texto, só para vocês verem a variável mudando. Eu vou pedir para o programa começar a execução, mas na hora que ele chegar... cadê? Na hora que ele chegar... O que eu quero visualizar? Eu quero visualizar a variável resposta. Tá? Então, na hora que ele for fazer esse teste aqui, vou pedir para ele parar, porque eu quero analisar o conteúdo da variável resposta. Tá? E eu vou mandar iniciar a simulação. O que vai acontecer? Ele vai executar até o ponto que eu marquei. Tá? Então, observe aqui no monitor serial que não apareceu. Deixa eu apagar aqui. Vou parar, fazer de novo. Beleza. Observe que não apareceu nada. Por quê? Porque o programa está parado. Eu pedi para ele parar aqui. Ó. Se eu levar o mouse aqui, olha só, ele me mostra qual é o valor dessa variável. Nesse momento, essa variável está com valor 0. Que eu disse para vocês. Toda variável que eu uso no meu programa no Arduino, variável inteira, começa com valor 0. Ó. A variável executou começou com 0 também. A variável valor está com valor 0. Está tudo com 0. São as 3 variáveis que eu uso. Por quê? Porque eu não mudei o valor delas ainda. Então, olha só. O meu programa parou aqui e a variável resposta com valor 0. Aí ele faz essa análise. Ó. O valor 0 é igual a 0? Sim, verdade. Então, ele vai executar isso aqui. Ele executa isso aqui, ele mostra o primeiro valor. Ele mostra o primeiro valor e aí ele vem cá e faz o teste de novo. Ó. Faz o teste de novo. Como eu não digitei nada aqui embaixo, então essa condição aqui ó, foi falsa. Né? Eu não tenho nada aqui. Né? Não tem nenhum caractere aqui. Então isso daqui é 0. 0 não é maior que 0. Então eu não fiz leitura nenhuma. A variável resposta continua com 0. Se continua com 0, se eu mandar executar de novo, vai aparecer o segundo valor. Tá? E aí ele volta lá e para. Agora, se eu pedir para executar isso daqui e digitar uma letra qualquer, olha o que vai acontecer. A variável resposta agora está com valor 100. Eu digitei rapidamente aqui uma letra D, né, porque ele tá ficando 2 segundos parado só. Então, eu digitei rapidamente, para ele chegar aqui, ler o que eu digitei e perceber e colocar o que eu digitei na variável resp. Olha o valor da variável resp agora, ó. Está com valor 100. Eu digitei a letra D. Se eu olhar a tabela ASCII, né? Olhar a tabela ASCII, vocês vão perceber que a letra D, a gente tem um D minúsculo, tá? Cadê? O D minúsculo. Aqui, ó. A letra D tem o código ASCII 100. Se você olhar aqui, nessa parte aqui, vocês vão perceber que vai aparecer lá, 100. Então, o que ele fez? Ele pegou a letra que eu digitei, pegou o código ASCII e colocou na variável resp, o valor 100. Agora eu chego aqui, ó, ele vai comparar. 100 é igual a 0? Não, 100 não é igual a 0. Se não é igual a 0, ele vai, então, finalizar o bloco de repetição. Ele vai terminar, ele não vai repetir mais o que está aqui dentro. Ele finaliza o bloco de execução e vai para a parte final. Olha só. A parte final. Cadê? A parte final, ele simplesmente diz que o programa acabou. Tá? Foi finalizada a execução do programa aqui. Ok? Então, deu para vocês perceberem que a variável vai mudando conforme eu digito ou não um valor aqui. Vou fazer uma outra coisa. Vou parar essa simulação e vou pegar aquele exemplo anterior, o segundo exemplo, para vocês perceberem aqui ó, a variável i mudando. Olha só. Deixa eu esticar isso aqui. Colocar isso aqui no modo de texto. Eu só consigo fazer essa pausa na execução do programa olhando a parte de texto. Eu não preciso entender o texto, não, mas só para vocês poderem saber. Então, o que acontece? Ó, aqui está o bloco de repetição. Eu quero que na hora que chegar aqui, antes dele escrever na tela, ele para. Tá? Vou colocar aqui um monitor serial. E olha só o que vai acontecer. Ó. Ele está executando, e aí chegou aqui e parou. Chegou nesse ponto, ele parou. Não apareceu nada no monitor serial. Por quê? Porque é esse comando aqui que vai escrever no monitor serial. Tá?
Aí o que acontece? Se eu olhar o valor da variável i, está com o valor 1, que foi o valor que eu coloquei aqui, ó. Ó, a variável i está com o valor 1. O que ele vai escrever na tela? Vai escrever o valor 1, tá? Vai escrever o valor 1. Então, se eu pedir para ele retomar a execução, ele vai escrever o valor 1 na tela. Foi não? Espera aí, deu algum problema aqui. Ele não está gostando. Ah, não, ele tinha escrito a letra O. Eu achei que fosse 0. Ele está pulando aqui no modo de execução. Aqui tem um delay de 10 milissegundos apenas, né? Apenas. Então, não está sendo suficiente para ele poder acompanhar aqui a velocidade. Ele está executando a velocidade muito mais alta do que está escrevendo na tela. A variável está com 7 já, né? E ele está escrevendo o valor 5. Mas a variável está mudando, olha. Deixa eu parar aqui e ver se eu consigo mostrar de outra forma. Esquece que vai aparecer na tela. Ó, ele chegou aqui, ó, a variável i tem valor 1. Então, ele vai escrever o valor 1 na tela. Quando eu mando ele executar, olha só, a variável i passou para 2. Ele fez toda a estrutura de repetição e a variável i mudou para 2. Como a sincronia aqui é diferente entre a execução do programa que aparece na tela, então não apareceu nada aqui ainda, mas ele já mudou a variável i para o valor 2. Se eu executar de novo, ele muda para 3, depois para 4, depois para 5, olha lá. E na hora que a variável i está com 5, aí que ele escreveu a primeira coisa na tela, tá? Aí ele vai mudar para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, para 11, né? E aí, quando ele muda para 11, ele vai verificar... Ah, não, aqui até 20. Ele vai até 20. Vamos lá. Vai 16, 17, 18, 19, 20. E aí ele finaliza o programa, né? Ele finalizou o programa porque ele já alcançou aqui o valor máximo que eu defini, que era 20, né? 20 vezes. Ok? Bom, alguma dúvida? Não, né? Tá tranquilo, né? Diga, Matheus. Tá tranquilo, professor. Maravilha. Então, essa é a boa notícia para vocês, né? O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês exercitem isso, tá? Essa aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Então, assim, interessante que vocês tentem replicar essas estratégias aqui, esses programas que eu fiz, tá? E aí, eu vou deixar para vocês, eu vou compartilhar com vocês um outro programa, tá? A ideia desse outro programa, deixa eu achar ele aqui, é isso aqui. A ideia desse outro programa é fazer um semáforo, 2 semáforos sincronizados, tá? Aí vocês vão usar tudo aquilo que vocês aprenderam, né, na disciplina até agora. Os comandos de condicionais, né, uso de variáveis, se for necessário, né, comando de repetição, né. Qual que é a lógica aqui? Aqui, ó, eu tenho nessa protoboard 6 LEDs, né, 2 de cada cor, que representam 2 semáforos. Então, vocês, com certeza, sabem, né, quando você chega num cruzamento numa cidade, eventualmente tem semáforos, na hora que o semáforo está verde para uma via, ele está vermelho para outra, né? Quando passa para o amarelo, ele continua vermelho na outra. E aí, finalmente, quando o semáforo muda para vermelho, né, uma via, ele abre, ele muda para verde na outra. Então, o que esse exercício aqui tem como proposta é exatamente replicar isso. Olha, deixa eu parar aqui, fazer um zoom, para vocês enxergarem melhor. Então, eu quero que vocês façam daqui, ó. Vai acender o verde e o vermelho está aceso do outro lado. Depois ele muda para amarelo, ele pisca algumas vezes e muda para vermelho, e aí muda para verde aqui. Aí acontece o contrário. Tá? Então, acende o verde, muda para amarelo, depois ele pisca algumas vezes, antes de mudar para o vermelho. Quando muda para o vermelho,
do outro lado muda para verde. Então, tem aqui 2 semáforos, né, que estão trabalhando de forma sincronizada. Quando está aberto de um lado, né, está fechado do outro. Quando está vermelho de um lado, está verde ou amarelo do outro. Tá? Aí. Maravilha. Então, essa é a proposta. Eu não vou... inclusive, assim, eu vou deixar esse vídeo gravado, como eu falei. Eu quero que vocês, até para poder se habituar a montar esses circuitos, né, vocês montem isso daqui. Eu não vou deixar montado para vocês, dessa vez. Tá? Se tiver dificuldade, me avisa, que aí eu disponibilizo aqui uma versão do circuito montado sem código. Tá? Eu quero que vocês pensem nesse código aqui. Como é que vocês trabalhariam, né, para poder fazer o programa funcionar dessa forma aqui. Ok? Então, esse é um exercício que eu quero que vocês façam, que vocês pensem nele. Tá? Interessante que vocês façam isso até a próxima aula nossa, para a gente poder discutir qual foi a dificuldade que eventualmente vocês tiveram, né? Para a gente poder tirar dúvidas. Tá? A outra atividade, bom, tranquilos aqui? Vocês entenderam o que você tem que fazer? Entenderam a proposta? Entendi, sim. Beleza, Matheus. Isso daí, pessoal, vai entrar naquele conjunto de exercícios que eu passei para vocês, foram alguns roteiros que vocês fizeram, que juntos, né, as atividades juntas valem 1 ponto, tá? A gente, só para relembrar aqui, olha, quando a gente começou a disciplina, eu apresentei para vocês a proposta de trabalho. Então, 6 pontos de prova, nós já fizemos uma, né, que valeu 3 pontos, e vamos fazer a outra na última semana, antes do encerramento aí do semestre letivo de vocês, no primeiro semestre de 2021, valendo 3 pontos também. Eu separei 1 ponto, né, como exercícios gerais, né, eu coloquei lista de exercícios aqui, mas são exercícios gerais, aqueles roteiros entram aqui, e esse exercício que eu acabei de mostrar do semáforo sincronizado vai entrar aqui também, tá? E ainda restam 3 pontos de um trabalho prático, tá? E eu já tenho a proposta dele aqui já. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Para vocês exercitarem esses conceitos aqui. Cadê? Aqui. Eu acabei de mostrar para vocês um exemplo, né? Um exemplo de situação onde eu faço a repetição de valores, exibindo esses valores no monitor serial. Tá? Qual que é a proposta? É vocês utilizarem dessa ideia e fazer o seguinte, olha, eu tenho aqui um cenário com 3 LEDs, esse cenário eu posso disponibilizar para vocês, porque o objetivo não é montar esse cenário, tá? Mas se vocês quiserem montar, acho legal para vocês treinarem isso aqui também. Mas vamos lá. Eu tenho 3 LEDs. Eu tenho aqui 2 LEDs convencionais, um vermelho e um verde. Eu tenho aqui um LED RGB. Talvez está um pouquinho difícil vocês enxergarem aí. O LED RGB é aquele que eu posso controlar quais são as cores que ele vai exibir. Então, o mesmo LED pode mostrar cores diferentes, tá? RGB é uma sigla, né? Deixa eu anotar aqui para vocês verem. RGB. RGB representa as cores red, green e tá? Red, green, blue. Então, quer dizer, cada perninha dessa aqui é uma perninha que acende uma cor diferente, né? Então, por exemplo, quando eu mando energia para essa perninha aqui, somente para essa perninha, para esse terminal, ele vai acender a cor vermelha. Quando eu mando energia somente para cá, para essa perninha aqui, ele vai acender a cor azul. E quando eu mando para cá, ele vai acender a cor verde. Então, se eu mandar energia somente para um desses terminais aqui, ele vai acender apenas uma das 3 cores. Red, vermelho, green, verde, blue, azul. Se eu mandar energia para todos eles, ele vai misturar essas cores. Tá? E não é o nosso objetivo aqui, mas eu posso dosar
a quantidade de energia, de maneira que eu coloco uma intensidade menor de vermelho, combinado com uma intensidade maior de azul e menor de verde. Aí eu teria uma mistura das três cores tendendo para o azul. Tá? Bom, mas isso é só para poder explicar como é que funciona o LED RGB. O que eu quero que vocês façam? Qual é a ideia do trabalho? O trabalho é vocês pegarem e fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui, aquele outro circuito, só para vocês entenderem o que eu estou falando. A estrutura de repetição que eu escrevi o valor da variável I na tela. Segundo exemplo aqui. Então, esse é o que eu mostrei hoje para vocês. O que eu estava fazendo aqui? Ó? Eu estava pegando uma variável I, que começou com o valor 1, e pedia para escrever o valor dessa variável na tela. Pedia para escrever no monitor serial. Então, ele começa escrevendo o valor 1, depois ele muda o valor da variável I, né? Ele aumenta em 1 unidade, então ele passa para 2, e aí ele escreve o valor 2 na tela, depois isso é um processo de repetição. Depois ele muda para 3 e escreve o valor 3 na tela, e assim por diante, tá? Até que ele chega no final do exercício, no final do programa. Aí eu poderia até fazer uma coisa diferente aqui, ó. Quando ele chegar no final, ele vai escrever que finalizou, como eu fiz no outro programa, tá vendo? Posso fazer isso aqui. Fim da execução do programa, como eu tinha feito no outro. Aqui não aceita caractere, aceita. Então, vamos lá. Tá bom? Mandei executar. Olha o que vai acontecer. Ele fez a mesma coisa e, quando chegou no final, ele escreveu essa frase. Fim da execução do programa. Então, aqui, eu fiz isso de forma textual. Eu mostrei o valor da variável I de forma textual. Cada vez que eu entrei no loop, cada vez que eu entrei aqui nesse bloco de repetição, cada vez que eu executei os comandos que estavam ali, o valor da variável I foi alterado. Então, alterou uma vez, depois alterou outra vez, depois alterou outra vez, e assim por diante, 20 vezes. Tá? Qual que é a proposta? A proposta é o seguinte: esse LED vermelho, ele vai piscar sempre que a variável I for alterada. Na hora que eu mudar o valor da variável I, esse LED vermelho pisca. Pisca. Tá? O LED verde, ele vai piscar a quantidade de vezes compatível ou equivalente ao conteúdo da variável I. Então, a variável I, ela começa com o valor 1. Então, o LED verde pisca uma vez. Aí, o programa vai lá e muda a variável I para 2. Quando ele muda, o LED vermelho pisca uma vez para dizer que mudou. E o LED verde vai piscar 2 vezes. Pisca uma vez, pisca a segunda vez, para dizer que a variável I tem valor 2. Quando a variável I for mudada for alterada para mais uma vez, o valor 3, o LED vermelho pisca uma vez para dizer que mudou, e o LED verde vai piscar 3 vezes. Aí a variável I muda de novo, o LED vermelho pisca para dizer que mudou, e o LED verde pisca 4 vezes. E assim, sucessivamente, até chegar em 10. Tá? Então, na última vez, o LED vermelho vai piscar para dizer que o valor da variável I mudou para 10, e o LED verde vai piscar 10 vezes para poder mostrar qual o valor atual da variável I. E o LED RGB? Enquanto o programa estiver em execução, o LED RGB vai estar na cor amarela. Tá? Na cor... isso. É amarelo mesmo? Agora eu fiquei na dúvida. Peraí. Ó. Isso, na cor amarela. Tá? Isso. Então, o que acontece? Eu vou mudar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Mas vamos lá. Eu quero que o LED RGB, ele vai mostrar o seguinte, olha, enquanto ele estiver amarelo, quer dizer que o programa está em execução. Quando ele mudar para azul, quer dizer que o programa parou, finalizou a execução. Ou seja, ao invés de mostrar uma mensagem escrita... eu estava conversando com vocês aqui, mostrando outra tela, né? Vocês não me falaram nada, hein? Alguém viu os LEDs que eu estava falando? Não, professor. Não, né? Pois é. Eu estou numa outra tela aqui, explicando ela e apresentando outra para vocês.
Então, vamos lá, vamos voltar. Aqui, a variável i foi mudando de valor, tá? E eu fui escrevendo o valor da variável na tela. Ao final da execução, eu escrevi essa frase aqui, escrevi esse texto. Agora, vamos lá. Qual que é a proposta que eu tenho para vocês como trabalho? Eu tenho um cenário com 3 LEDs, um LED vermelho, um LED verde e um LED RGB. Tá? O LED vermelho, ele vai piscar toda vez que eu mudar o valor da variável i. Então, a variável i começa com 1. Quando eu mudar para 2, o LED vermelho pisca. Pisca uma vez. Quando eu mudar para 3, o LED vermelho pisca de novo. Né? Pisca uma vez. Quando eu mudar para 4, ele pisca de novo. Cada vez que o LED, que a variável i muda de valor, o LED pisca. Ou seja, ao invés de eu mostrar na tela o valor da variável i, eu estou mostrando o LED piscando, para dizer que mudou o valor. Ah, mas qual é o valor da variável i? O LED verde vai dizer isso. Então, o LED vermelho pisca sempre uma vez, para dizer que a variável i mudou de valor. E o LED verde vai piscar a quantidade de vezes que equivale ao valor da variável. Se a variável tiver com valor 3, ele pisca 3 vezes. Se tiver com valor 5, ele pisca 5 vezes, 5 vezes seguidas. Se tiver com valor 10, ele pisca 10 vezes seguidas. Tá? E o LED RGB? O LED RGB vai ficar amarelo enquanto o programa estiver em execução. Então, na hora que começa o programa, o LED RGB acende em amarelo, e aí começa essa lógica de pisca o vermelho uma vez e o LED verde pisca várias vezes para dizer qual o valor da variável i. Mudou a variável i, mudou o valor dela, pisca o vermelho de novo e o LED verde vai piscar a quantidade de vezes. Quando terminar isso, ao invés de aparecer escrito que o programa finalizou a execução, né, simplesmente o LED RGB vai mudar de amarelo para azul. É isso aqui. Ó. Olha só. Ele acendeu amarelo, vai ficar amarelo. Tá? Sempre amarelo. Até o final da execução do programa. Como é que ficam os outros LEDs? Ó, o vermelho piscou, quer dizer que mudou a variável i. Ó, piscou, mudou a variável i. Piscou, mudou a variável i. E o LED verde? O LED verde vai mostrar, ele vai piscar a mesma quantidade de vezes que corresponde ao valor da variável i. Olha só, primeira vez, ele pisca uma vez. Depois ele pisca 2 vezes. 1, 2. Depois ele pisca 3 vezes. 1, 2, 3. Depois ele pisca 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E assim até 10. Tá? Quando finalizar isso aqui, o LED RGB ele muda de amarelo para azul. Olha só. E aí o programa encerra. Significa que o programa encerrou a execução. Acho que é a última vez. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. E aí o LED RGB mudou de amarelo para azul. Ok, pessoal? Isso daqui vai ser o trabalho que vocês vão fazer, valendo, né, os 3 pontos aí que eu tinha reservado para essa avaliação. Tá? Como a gente tem... a gente finaliza essa primeira etapa, né, primeira etapa não, a gente finaliza a segunda etapa, né, do semestre letivo no dia 11 de setembro, então eu vou pedir para que vocês me entreguem isso até essa data, até o último dia, né, que é o dia 11, para eu poder corrigir os trabalhos e lançar as notas finais. Tá? Tudo bem? Certinho. Alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao conteúdo da aula, com relação aos exercícios que eu disponibilizei para vocês? Bom, então tá bom. Então, vou encerrar por aqui. Diga, Renan.
Professor, uma pergunta. O exercício é só fazer e deixar lá no Tinkercad? Ou precisa mostrar para o senhor? Eu vou. Você pode deixar no Tinkercad, tá, ô Renan? Mas eu vou abrir uma atividade de exercício lá no Google Sala de Aula, assim como também eu vou fazer do trabalho prático, tá? E aí, na hora que você tiver com o exercício pronto, Renan, você vai no Google Sala de Aula e marca a atividade como devolvida, tá? Isso aqui, ó. Eu vou criar uma atividade no Google Sala de Aula, para o exercício, não criei ainda, tá? E aí, quando você. Para mim, não vai aparecer aqui que eu estou com o professor, tá? Mas quando você entra no exercício, vai aparecer em algum lugar o botão devolvido. E aí você clica para poder devolver, para poder eu saber que a entrega foi feita, tá? E aí eu vou olhar lá o exercício que você deixou pronto lá no Tinkercad. Tá bom? Ok. Ok, Renan? Renan está aqui ainda na sala? Ok, professor. Ficou clara a sua dúvida? Ficou claro sim. Muito obrigado. De nada. E eu vou colocar as instruções, assim, com detalhes de entrega, tá? Aqui no Google Sala de Aula, para vocês poderem se orientar, tá bom? O objetivo agora é vocês trabalharem. Na próxima semana, a gente vai ter um outro encontro síncrono, onde, basicamente, o que eu vou fazer com vocês é acompanhar aí alguma dúvida que vocês tiverem com relação a essas duas atividades, e a preparação para a prova, que a gente vai ter que fazer uma outra prova antes de encerrar o semestre letivo, tá bom? Então, pessoal, se não tiver dúvidas, eu vou encerrar por aqui o nosso encontro síncrono de hoje. Então, boa noite e até semana que vem. Boa noite, professor. Obrigado.